Vamos orar, Pai, nesta manhã. É pela Tua graça, Senhor, mediante a fé, que cremos que Tu estás neste lugar, mas é pela Tua graça, Senhor, que viemos até aqui e sabemos que Tu és Deus e que Tu nos tens guardado e nos tens trazido até aqui, que a Tua palavra é verdade, é viva, é eficaz, Senhor, e que és Tu quem nos poderá sustentar e quem nos sustenta no dia mau. És Tu quem nos livra do laço do passarinheiro. Tu és o nosso alto refúgio, a nossa torre forte. Por isso, muitas vezes invocamos a nossa própria força, tentamos, por nossa própria capacidade, desembrenhar-nos das coisas que nos rodeiam, das situações internas ou externas a nós mesmos, mas, Senhor, sabemos que em todas essas coisas és somente Tu aquele que nos pode dar a vitória. Por isso confiamos na Tua palavra nesta manhã, pedimos que Tu a unjas com o Teu Espírito Santo, que ela possa mover-se neste lugar, Senhor, e que os nossos corações sejam tocados, Senhor, pelo Teu Espírito e que a Tua palavra faça a obra para a qual Tu envias, no nome de Jesus. Amém. Não sei se já pudemos pôr ali o título da mensagem, é sempre um problema, como dizia ainda no outro dia, creio que era o Luís que dizia aqui, que é sempre um problema pôr um título numa mensagem, porque assolam-se muitas ideias, muitas coisas para dizer e depois risca-se tudo e depois volta-se a escrever e depois isto não dá, isto não se deve dizer, isto não é de Deus, isto é de Deus, enfim. Aqueles que normalmente usam a palavra de Deus para poder partilhar com os demais sabem do que é que estou a falar. E são muitos os pensamentos que assolam a nossa mente e a gente, eu pelo menos pessoalmente, chego a uma altura que digo isto não é de Deus, é a minha ideia, é a minha carne a falar, é o meu coração. Deus quer que eu fale estas coisas, Deus não quer que eu fale estas coisas. E às vezes é um conflito tremendo porque somos seres humanos, somos seres emocionais. Não sei vocês, eu sou. Todos fomos feitos de igual maneira, portanto eu sei que todos somos seres emocionais, sentimentais. E jamais me ocorra, e peço perdão se alguma vez o fiz, usar o púlpito para atingir diretamente ou denegrir diretamente a imagem ou a pessoa de alguém. Quer seja aqui, quer seja alguém que não esteja aqui ou noutro lugar qualquer. Sempre devemos nos enfocar para não atingir as pessoas utilizando o púlpito e utilizando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não veio para aprisionar, não veio para condenar, veio para libertar. Amém? Então, o púlpito é motivo de... é espaço de libertação, de trazer a verdade, e este às vezes é o conflito, trazer a verdade de Deus. Porque já diz o ditado que a verdade, o que é que a verdade faz a uma pessoa? Dói. A verdade dói. E às vezes, ou quase sempre, as verdades de Deus doem à nossa vida. Doem porque vêm expor a nós mesmos, não é? Então, mas deixemos-nos de teorias e, exatamente, teoria. Prática versus teoria. O versus não significa dizer que a prática seja diretamente oposta à teoria, porque eu creio que muitas vezes para conseguirmos colocar em prática qualquer coisa temos que passar pela teoria. Amém? Começamos logo de pequeninos na escola. Se queremos aprender a medicina para ser médicos, temos que ouvir muita teoria, temos que estudar muito, isso é tudo teoria, até que passamos à parte da prática. Mas neste ponto aqui, o que eu quero salientar é que a prática versus teoria não são inimigas, mas não podemos ficar somente na teoria. Porque muitas vezes quando viemos aqui a este lugar, ouvimos muita teoria, ouvimos muita letra, ouvimos muitas palavras, e palavras de Deus, palavras que Deus traz à nossa vida em momento oportuno, em momentos que nós necessitamos de as ouvir. Então essa teoria, essa ideia, essa verdade que provém da palavra de Deus, ela não somente tem que ser uma teoria para nós, algo que nós ouvimos, e por isso algumas vezes eu digo aqui que, principalmente no final dos cultos, às vezes tenho a tendência de salientar, atenção, meditemos naquilo que acabamos de escutar, nas palavras que acabamos de ouvir. Mas porquê é que temos que meditar nas palavras que acabamos de ouvir?
Porque senão tornamos-nos como aquele homem, diz a palavra de Deus, que olha ao seu espelho, pela manhã ou pela tarde, não importa quando. Ele olha ao espelho, mas quando sai do espelho, passado um tempo, já não se lembra de como era. Significa dizer que temos sempre que estar em meditação da palavra de Deus, ou seja, pensando naquilo que Deus nos diz, pensando naquilo que ouvimos, mas depois vem o passo seguinte, que é a prática. E eu creio que esta é uma das lacunas, provavelmente na minha vida, provavelmente na vida de mais alguém aqui nesta sala, provavelmente uma das lacunas da sociedade. É que facilmente esquecemos aquilo que escutamos. Mas a palavra do Senhor adverte-nos acerca disso. Que não sejamos como ouvintes esquecediços. Porque quando nos tornamos ouvintes esquecediços, significa dizer que apenas ficamos com a teoria, e a teoria nas nossas vidas pode desvanecer-se facilmente. Porque hoje em dia, e eu não sei se todos têm a mesma percepção, eu creio que as pessoas que, vamos dizer, que servem ao Evangelho, que servem a Cristo, que querem de todo o seu coração agradar a Deus e fazer a vontade de Deus todos os dias da sua vida, creio que, se não são todos os que estão aqui nesta sala, pelo menos uma grande maioria dos que estão aqui, têm esse anelo no coração de um dia poder ser úteis ou de já estarem a ser úteis na obra do Senhor e poder adicionar algo mais à obra, favorecendo as outras pessoas, servindo a Deus dessa maneira, de uma forma prática. Eu creio que todas estas pessoas estão conscientes daquilo que ouvimos e vemos todos os dias, quando ligamos a televisão, quando ligamos o rádio. Quando abrimos, hoje em dia, o que toma conta das nossas vidas, os meios digitais estão a tomar conta da nossa vida. Não sei se vocês se apercebem disso. Estão a tomar conta da nossa vida. Às vezes até por brincadeira há quem ponha uns posts nos Facebooks e nas outras redes sociais com fotografias antigas das famílias a fazerem um piquenique na praia, isto ou aquilo. Não se via um telemóvel, via-se brincadeiras, via-se correrias uns com os outros, interação uns com os outros. Hoje em dia não, hoje em dia tu entras numa casa de família, estão 5 ou 6 à mesa a comer ou a preparar-se para comer, tu vês uma fotografia num restaurante e cada um está com o seu telemóvel. O mundo digital está a tomar conta de nós. Eu quando digo nós, salvo alguma exceção aqui, é de nós todos. Mas o mais grave é que é da igreja. E significa dizer que a teoria que ouvimos na igreja, se nós não meditamos sobre ela e se os meios de comunicação, quer a televisão, quer os jornais, quer o rádio, quer os meios digitais, as redes sociais, se essas coisas começam a absorver a maior parte do nosso tempo, a retirar-nos algum tempo de qualidade que teríamos que ter uns com os outros e com a família da fé, se isso acontece, significa que vamos nos tornar, se é que já não somos, ouvintes esquecediços. E a palavra de Deus adverte-nos para isso. Que não fiquemos só pela teoria. Que é bom que aprendamos a servir a Deus. É bom que ouçamos, porque diz a palavra de Deus, que a nossa fé é pelo ouvir. Quão importante é estarmos aqui nesta manhã? É muito importante. É muito importante as pessoas que estão lá nas suas casas a assistir a este culto ou outro culto noutra parte do mundo, que estejam a ouvir. É muito importante. É muito importante para nós ouvirmos a palavra de Deus. Mas se a seguir não há o complemento, se a seguir não há uma consequência daquilo que nós ouvimos, então, de que valeu nós ouvirmos? De que valeu nós engordarmos com tanta informação, se é uma informação que a dado momento, como não é colocada em prática, como não é meditada e colocada em prática, então logo se desvanece. E o que é que vem à tona? O que é que vem ao de cima nas nossas vidas? Aquilo que toma conta e que tem tomado conta das nossas vidas. É isto. As redes sociais, as notícias, as coisas que normalmente, inclusive, nos levam cada vez mais a tornar-nos pessoas insípidas. E Deus não nos chamou para ser insípidos. Deus disse que nós éramos o sal da terra. Chamou-nos para sermos sal da terra. Amém? Não estou a dizer mentira nenhuma. Deus chamou-nos para sermos o sal da terra. Mas se o sal se torna insípido, significa se perde a qualidade, porque entretanto não se apurou, entretanto desguarneceu a guarda, entretanto começou a priorizar outras situações, entretanto deixou-se estar debaixo de determinadas condições atmosféricas, porque sabes que o sal, para se tornar
com a qualidade que deve ter, ele tem que estar debaixo de umas determinadas condições, porque senão estraga-se, torna-se insípido. E assim nós também possamos passarmos a ser pessoas extremamente vulgares. E eu quando digo vulgares não quer dizer que nós tenhamos que ser especiais, mas estou a dizer que não podemos tornar-nos de novo, ou pior ainda, do que o mais comum dos homens, com um coração vazio, oco, um coração displicente quanto às coisas do Senhor, um coração que ouve, mas nada acontece. E esse é um perigo que todos nós corremos. E eu não quero culpabilizar ou enfatizar a questão das redes sociais, não, porque isto já é mais que badalado entre nós, que é um prejuízo tremendo quando as pessoas vivem na base das redes sociais. Eu não quero enfatizar isso. Eu quero enfatizar todo o tipo de situações nas quais nós nos debruçamos, nós nos inclinamos com a maior facilidade e não nos inclinamos a meditar sobre a palavra de Deus. Porque essa é que vai produzir o efeito da transformação da nossa vida, da evolução. Sim, porque nós temos que evoluir. Devemos evoluir como seres humanos, como filhos de Deus. Temos que evoluir. Não temos que regredir. Deus não nos chamou, diz a palavra de Deus, não nos chamou, não nos trouxe até aqui para que voltemos atrás. Diz mais ainda, nós não somos daqueles que retrocedemos. A palavra de Deus diz que nós não somos, nem temos que ser daqueles que retrocedem. Porquê é que nós retrocedemos? Porquê é que será? Temos que fazer estas perguntas. E se nós não retrocedemos, e atenção, quando dizemos que nós retrocedemos, significa o quê? Que saímos da igreja, que não voltamos a vir à igreja? Que saímos do ministério, que não voltamos a vir ao ministério? Não! O facto de retroceder não tem a ver com a tua posição geográfica. Onde tu te encontras, onde tu vives. Retrocedes quando o teu coração não avança em direção ao Evangelho. Retrocedes quando a tua fé não se multiplica. Retrocedes quando as pessoas que estão à tua volta não veem em ti o mínimo de Cristo na tua vida. Isso é retroceder. Porque só há duas formas de estar na vida. É avançando ou retrocedendo, porque parados a tendência é retroceder, porque o próprio peso do nosso corpo vai nos levar para trás. E o peso do corpo, sabes o que é que significa? É o peso do pecado. Porque quando não avançamos em direção a Cristo, significa que não está a ser materializada, não está a ser realizada uma obra de Deus na nossa vida. Porquê? Porque não meditamos e nem praticamos a palavra de Deus. Ouvimos. Mas quando, na verdade, nós avançamos, porque não temos que retroceder. Se retrocedemos é porque tomamos a decisão de nos estagnarmos, de colocarmos os olhos aonde eles não têm que ser colocados, de colocar a nossa atenção, a primazia da nossa atenção aonde ela não tem que ser colocada. Quando a palavra de Deus diz que resisti ao diabo e ele fugirá de vós, é isso mesmo, é resistir. É isso mesmo, é lutar. É isso mesmo, é querer avançar e saber que há o inimigo das nossas almas que aquilo que quer é que retrocedamos. Com mensagem negativa, com informação negativa, com difamação, com calúnia, com todo o tipo de informação que nos faz tirar os olhos da vitória, da promessa de Deus e nos faz colocar os olhos uns nos outros. Como se nós fôssemos especiais em relação uns aos outros. Como se houver aqui dentro desta sala alguém que seja especial em relação aos demais. E, portanto, não fiquemos só pela teoria. Atenta para a palavra de Deus. Escuta a palavra de Deus, mas medita sobre ela. Medita sobre ela. E a cada dia tenta pôr um pouco mais em prática. Isso traz melhoria, traz benefício à nossa vida. Porque vivemos tempos difíceis. Já o Senhor dizia a Josué, no capítulo 1, no verso 8, diz, medita na palavra dia e noite. Medita na palavra dia e noite. Para que prosperes. Não te disse eu ser forte e ser valente? Sim, é necessário ser forte e ser valente, sim. É necessário empreender de nós mesmos para que isso aconteça.
Porque senão tornamos-nos sal insípido. E Deus não nos trouxe à sua presença. Deus não nos trouxe lá do sítio, nem nos resgatou lá do sítio de onde nos resgatou. Para nos trazer ao conhecimento da palavra, da verdade. Para sermos insípidos. E para não haver em nós nenhum tipo de ambição. Vamos lhe chamar assim. Ambição. Alguém poderá estar a pensar, essa palavra não se usa na igreja, ambição, não temos que ser ambiciosos. Outros podem espiritualizar e dizer assim, não, isto é ambição santa. Porquê não ser um bocadinho ambiciosos? Porquê não querer sair, e eu quando digo ambição e ser ambiciosos, é sair dessa insipidez. Isso é ser um bocadinho ambicioso, é saber que Deus diz na sua palavra que nós somos mais do que vencedores. Não estamos destinados a uma sorte negra, não estamos destinados a um azar. Não somos filhos do azar, não somos filhos da má sorte. Éramos criaturas de Deus e Deus deu-nos o privilégio de hoje podermos estar aqui e dizer, eu hoje sou um filho de Deus. E isso para mim é a maior vitória que algum dia podia ter obtido. Hoje sou um filho de Deus, quando eu outrora não imaginava o que era ser um filho de Deus. Mas eu tive que ouvir, aprender, meditar, e a pouco e pouco, dando um pouco de mim e pondo em prática. É assim que as coisas acontecem. É praticando. Se não praticas, não obtens a vitória. Não podes ficar só com a teoria. Sabes o que é que se faz numa escola quando alguém quer tirar um curso? Faz a parte teórica e a seguir vai fazer a parte prática. Tem que fazer a parte prática. Tu imaginas alguém que de repente vai tirar a carta de condução e fica só com o curso do código? De que lhe vale isso? Não consegue conduzir o carro. Tem que praticar. Assim é o mesmo no Evangelho, assim é o mesmo em Cristo, assim é o mesmo na nossa vida, na igreja, fora da igreja, na nossa casa, é praticar. E praticar é fazer todos os dias um culto lá em casa? Não! É praticar, começa-se a praticar nos relacionamentos. Aí estás a praticar o Evangelho. Que fácil é eu vir aqui, entre aspas, que não é nada fácil, mas aparentemente que fácil é vir aqui ao púlpito e trazer uma mensagem mais complicada, menos complicada, mais preparada, menos preparada. Mas quão mais difícil é nos relacionamentos do dia a dia podermos testemunhar de Cristo na nossa vida. Podemos demonstrar, não que o tenhamos que fazer de uma forma imperativa, mas ter que demonstrar que Jesus está a fazer uma obra na nossa vida. Quão mais difícil é isso. Mas quão mais glorioso é quando isso acontece. Com um erro aqui, um erro ali, um erro acolá. Aprendendo que tropeçou ali, não volta a tropeçar acolá. Mas quem é que está disposto a isso? Quão bom é vir à igreja e ouvir a teoria. Amém, amém. Glória a Deus, amém. Mas na hora da verdade, na hora de manifestar a obra de Deus na nossa vida e o Evangelho em ação. Evangelho em ação. Sim, porque a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. Ela é o Evangelho em ação. Não é morta, não é estática, não é mórbida. A palavra de Deus diz a palavra do Senhor que produz vida. E produz vida como? Através de ti e de mim. Amém? Não sei se estou a ser claro. Não, já Josué, o Senhor dizia-lhe, medita na palavra, Josué. Não penses que isto é só batalhar, guerrear, eu dou a vitória, tu vais, comandas o exército e aquilo derrota os inimigos. Não, medita na palavra. Ser forte e ser valente e medita na palavra. Para que possas fazer tudo aquilo que eu te tenho mandado. Como é que uma pessoa pode fazer algo, primeiramente, se não ouve? Segundo, se não medita naquilo que ouve. Como é que alguém pode praticar? Por isso ele dizia, medita segundo aquilo que tens aprendido, segundo aquilo que tenho ensinado, dia e noite. Significa dizer
que ela seja a prioridade. Não é estares acordado 24/24 a meditar na minha palavra. É impossível humanamente, e Deus sabia e sabe que é humanamente impossível que nós, a partir de hoje, meditemos dia e noite, sem dormir. Impossível. Mas a prioridade na tua e na minha vida é a palavra de Deus. Porque pela palavra fomos gerados. Diz que pela palavra foi criados os mundos. E tudo aquilo que neles existe foi pela palavra. Então vê tu bem a importância que a palavra de Deus tem. Principalmente a palavra de Deus e principalmente, e não só principalmente, a palavra de Deus que é ungida pelo Espírito Santo. Palavra viva. Palavra eficaz. Palavra que vem trazer, entre outras coisas, traz o arrependimento à nossa vida, mas vem trazer, vamos dizer, lógica das coisas que muitas vezes não nos parecem ter lógica nenhuma. A palavra de Deus, inspirada, vem trazer lógica àquilo que aparentemente não tinha lógica. Por isso muitas pessoas dizem que não entendem determinadas coisas. Eu às vezes também não entendo determinadas coisas, mas eu prefiro esperar no Senhor que seja Deus a revelar o porquê que as coisas são assim. Porque eu não entendo. Tento não fazer juízos porque muitas vezes não sou capaz de discernir determinadas coisas. Então é a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando é inspirada, que vem trazer lógica às nossas vidas. Vem trazer revelação à nossa vida, entre outras coisas que também necessitamos. Hebreus 4, capítulo 4, do verso 12 e 13. Hebreus 4, 12 e 13. Diz a palavra do Senhor: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Amém? Eu gostaria, se tiver a oportunidade, é aqui, Hebreus 4. Na Bíblia a mensagem tem uma forma de explicar estes mesmos 2 versos de uma forma, penso eu que para todos nós um pouco mais eloquente. É: tudo o que Deus diz é sério. O que Ele diz acontece. Sua poderosa palavra é aguda, como o bisturi capaz de cortar tudo, seja dúvida, seja desculpa, mantendo-nos abertos para ouvir e obedecer. Nada, nem ninguém está fora do alcance da palavra de Deus. Não se pode fugir dela. E termina a dizer: não há como. Não se pode fugir da palavra de Deus. E esta é uma grande virtude da palavra de Deus. Muitas vezes nós, como seres humanos, queremos contornar a palavra de Deus, queremos contornar a verdade de Deus, queremos contornar aquilo que Deus quer trazer à nossa vida. E não há como fugir dela, diz aqui na Bíblia a mensagem. Não há como fugir, não há como. Ou seja, estão todos. Por isso é que a palavra de Deus diz que um dia todos irão prestar contas e ninguém poderá ficar, vamos dizer, fora dessa prestação de contas. Um dia todos haverão de prestar contas. Aquele a quem nada está encoberto, diz a palavra. A quem nada está encoberto. Portanto, às vezes, quando tentamos enganar-nos, enganamos-nos a nós mesmos. Porque a Deus ninguém pode, ninguém consegue enganar. Então, a palavra de Deus, que é a verdade, ela pode cortar tudo. As dúvidas, diz aqui, as desculpas. E diz que mantém-nos abertos para ouvir e obedecer.
E é aqui que eu vou. Ela tem poder para todas as coisas e quer disponibilizar o nosso coração, quer que nós, melhor ainda, disponibilizemos o nosso coração, abrimos a nossa mente e o nosso coração para podermos ouvir e obedecer. Porque não podemos ficar só no ouvir. Mas o Senhor também sabe que na nossa essência humana também temos dificuldades muitas vezes em ouvir. Ou melhor dizendo, se calhar pode-se dizer, ouvimos, mas não escutamos. O que é que eu quero dizer com isto? A palavra de Deus vem, mas não encontra lugar na nossa vida. Não encontra lugar na nossa vida. Então, por vezes uma das minhas orações, e para mim mesmo, principalmente, e creio que para nós todos é importante, é que Deus suscite essa sede e essa fome da palavra de Deus. Porque sabes qual é o problema muitas vezes, creio eu? É que chegamos a um patamar, chegamos a um nível de tanto ouvir a palavra, de tanta mensagem, de tanto culto, de tanta letra, de tanta liturgia, de tanta, vamos dizer aquela palavra assim um bocadinho, de tanta mesmice, não é? Mesmice, quer dizer, sempre o mesmo. Sempre o mesmo. Temos ausência ou temos necessidade de ter dentro de nós uma perspectiva de mudança, uma perspectiva segundo Deus, porque Deus faz coisas novas todos os dias, a cada instante, a cada momento Ele pode fazer coisas novas em ti, em mim, nas pessoas que nos rodeiam. Deus tem essa capacidade. E eu creio que muitas vezes caímos na mesma mesmice, ouvimos, mas não é produzido vida, não é produzido fruto. Porquê? Porque não estamos a ouvir. E porquê? Já diz que só bebe quem tem sede. Amém? Só bebe quem tem sede. Eu às vezes penso nisso e só bebe-se quem tem sede, só come quem tem fome. Significa dizer que se não nos alimentamos é porque não sentimos sede nem fome. Se não nos saciamos, se não nos alimentamos, será que não temos que começar a orar ao Senhor e dizer: Senhor, eu cheguei a um estado na minha vida que eu já não sinto necessidade de Ti. Eu não sinto necessidade da Tua palavra, eu não sinto necessidade da Tua obra na minha vida. Eu vou ao culto por inércia, eu vou ao culto porque é domingo. Eu vou ao culto porque o pastor diz que eu tenho que ir ao culto. Eu vou ao culto porque a minha esposa gosta de ir e se eu não for ela vai ficar chateada, até eu vou ao culto. Mas a perspectiva devia ser diferente. Eu vou ao culto porque eu sei que Deus tem algo para mim neste dia, neste tempo, desta fase da minha vida, e eu necessito que Deus me fale, que Deus me dê uma palavra, que Deus me encoraje, que Deus me anime, que Deus me fortaleça através da palavra. Porque diz que ela é útil para essas coisas todas. Eu não vou só buscar o consolo, a fortaleza, o aconchego do pastor, do líder, do irmão, da irmã. Não vou só buscar essa relaçãozinha, não. Eu preciso dessa relação, mas mais do que isso eu preciso que Deus também me fale. Porque senão eu vou me tornar, se é que já não estou, Senhor, e esta é a oração que temos que fazer, creio, eu tenho que fazer esta oração para mim. Não quero tornar-me insípido, não quero perder a perspectiva de vitória, a perspectiva de poder ver coisas grandes de Deus. Neste ministério, claro. Onde é que eu estou? Estou neste ministério. Este ministério para mim não é um ministério de passagem. É a minha casa, foi aqui que Deus me trouxe. Foi aqui que Deus me trouxe ao conhecimento da sua palavra. Não fora isso, e onde estaria eu hoje? E não fora isso, onde estaríamos muitos de nós que estamos aqui nesta manhã e alguns que nos ouvem lá de casa? Onde estaríamos? Poderíamos estar no outro lado qualquer. Mas foi aqui que me Deus trouxe. Então é aqui.
é aqui que eu quero escutar a palavra. É aqui que eu quero que Deus me fale. Porque se Deus me falou há 30 anos, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, a sua palavra é verdade, Ele não se nega a si mesmo. Então Ele vai falar-me e continuar a falar aqui. É aqui que Ele vai continuar a falar-me. Porque não é o ministério que está em causa, é a sua vontade em relação à minha vida e à tua vida. Ele ainda não perdeu a vontade de te transformar. Ele ainda não perdeu a vontade de tu seres um homem diferente e uma mulher diferente. Ele ainda não perdeu essa vontade, esse ímpeto, esse desejo. E por isso é que, pacientemente, graça após graça, favor após favor, misericórdia após misericórdia, continuamos aqui a poder escutar a sua palavra. Porque Ele ainda não perdeu essa vontade. Ele não é homem para que minta. Então não nos tornemos insípidos ficando só pela teoria. Comecemos a meditar sobre a palavra que ouvimos, a aceitá-la, a meditar sobre ela e, em cada oportunidade, colocá-la em prática. Porque a palavra de Deus e a palavra que pregamos tem que ser uma palavra inspiradora. Amém? Não pode ser uma palavra derrotista. Não podemos somente trazer os agravos. A verdade, sim. A derrota, não. Proclamar a vitória cá em Cristo, porque em Cristo há esperança. Amém? Por isso, tudo aquilo que estamos a viver nos nossos dias, ninguém contava. Nem eu, nem tu, ninguém neste mundo provavelmente contava que estivéssemos a viver o que estamos a viver. Mas podem-nos tapar a boca, mas não nos tapam o coração, porque daí provém as saídas da vida. E a nossa fé é aquilo que vai permanecer. Amém? Por isso é que o Senhor diz que a nossa fé tem que ser uma fé inabalável. Uma fé inabalável significa dizer que hoje tenho fé e amanhã não tenho? Não. Uma fé inabalável. Porque sou consciente que agora estou de pé, mas amanhã posso estar prostrado no chão. Eu tenho que ter essa consciência. E quando eu tenho essa consciência, e quando eu sei que isso pode vir à minha vida e à tua vida e à vida de qualquer um, então eu sei que a minha fé tem que ser uma fé inabalável. Porque eu estou de pé, mas tenho que me cuidar para que não caia. Assim todos nós. Por isso eu não posso viver da teoria. Eu tenho que aprender a praticar a palavra de Deus. Eu tenho que permitir que Deus faça essa transformação no meu coração. Eu não tenho que ser a mesmice. Eu não tenho que passado 10, 5 anos, 20 anos dizer é sempre a mesma coisa. É sempre a mesma mesmice. Não. A obra de Deus é real na vida de todos nós. A obra de Deus é para se materializar na tua vida. Para que não sejas a mesmice. A mesmice. Deus não é a mesmice. Deus é coisas novas a cada dia. Deus muda o teu semblante, Deus muda o teu coração, Deus muda a tua forma de andar, Deus muda a tua forma de sorrir, a tua forma de falar. Deus quer fazer de ti uma nova criatura, mas para isso tens que meditar na palavra e colocá-la em prática. Não podes ficar aí sentado na cadeira ou refastelado no teu sofá lá em casa a ouvir e simplesmente a dizer amém, 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 amém. Não resulta. É o disco riscado, não resulta. O que resulta é permitirmos que o Senhor faça a sua obra por meio da sua palavra na nossa vida. Vamos abrir em 2 Timóteo. Se quiserem me acompanhar, se não podem ler ali no quadro. 2 Timóteo capítulo 3. Espero que tenha dado bem ali os versículos. Verso 14. Glória a Deus, amém? Está difícil ali a coisa. Prática versus teoria, para a gente gravar nas nossas mentes. Prática versus teoria. Tu, porém, diz a palavra de Deus em 2 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 14 até ao 17, diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes. Era como se estivesse a dizer: Joaquim, António, tu que vieste ao Senhor há 15, há 20 anos, há 30 anos, e o Senhor fez uma transformação na tua vida, e tu deste glória a Deus naquele tempo, permanece nisso. Permanece.
Porque vai haver muitas coisas que vão tentar distrair-te. Vai haver muitas coisas que vão querer tirar-te do foco. Vão querer tirar-te do objetivo. Vão-te colocar pensamentos na tua mente. Vão trazer coisas ao teu coração que tu vais provavelmente imaginar. Já não vale a pena. Isto é uma injustiça. Isto não há quem aguente. Não permitas. Permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendestes. Sabemos de quem aprendemos as primeiras obras? Sabemos quando viemos a este ministério de quem aprendemos? Como é que aprendemos? Pois se o fazemos, pois, e se foi isso que trouxe transformação à nossa vida, pois não percamos esse foco. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Amém? A palavra de Deus é útil para todas estas coisas. A palavra de Deus é útil para repreender. Eu não gosto de ser repreendido. A verdade é que eu não gosto de ser repreendido. Não sei vocês, eu não gosto de ser repreendido. Porque a repreensão causa-me mal-estar. Mas eu sei que a repreensão, apesar de que me cause mal-estar, apesar de que me seja aparentemente desfavorável, se eu a recebo, ela vai produzir um fruto para Deus. Mas que é visível na minha vida, mas é para Deus. Porque é Ele quem traz a repreensão à minha vida. Porque a palavra de Deus é útil para repreender. Não é só para glória a Deus, amém, aleluia, glória a Deus, amém, aleluia. Quando somos repreendidos, começamos a gesticular, a maldizer, a encontrar falhas aqui e ali, como alguém que é chamado a atenção e diz logo, e os outros? Só me vês a mim? E as outras? Temos que aprender que quando a repreensão de Deus vem à nossa vida, não temos que invocar o nome dos outros. É nós que Deus está a tratar. Já Deus tratará com os outros. Ou tu gostas quando o outro é repreendido que venha-te a dizer, olha, mas ele apontou-te a ti. Mas porquê é que ele me está a apontar a mim se foi ele que foi repreendido? Pois, aí muda a história, não é? Então aprenda a receber. Quando uma pessoa, vamos pôr as coisas assim, todos nós estamos sujeitos a isso. Quando uma pessoa é repreendida, que Deus, por meio da sua palavra, que é útil para repreender, é repreendida e invoca imediatamente o nome de alguém ou de outros, significa que essa pessoa não está a receber a repreensão. Significa o quê? É uma pessoa que vive só da teoria. Praticar não quer. Então é a mesmice. Vai ser sempre a mesmice. Conheceste-o há 15 anos ou 20 daquela maneira e hoje, 20 anos depois, ele ainda é a mesmice. Porquê? Porque ele não aceita a repreensão. Sim, ele tem que ouvir. Porque não pode tapar os ouvidos. Mas o seu coração rebela-se. E invoca o nome dos outros. Invoca a outra situação, aquela situação. E não recebe a repreensão. E quando não recebemos a repreensão, não somos edificados. E quão importante é que Deus nos edifique. Deus traga a palavra, não somente teoria, mas possamos, através da teoria que escutamos e que aprendemos, possamos colocar em prática, ouvindo a repreensão. Muitas vezes colocar em prática não é fazer grandes obras com as mãos ou com os pés. Colocar a palavra de Deus em prática é saber também ouvir, estando calado, ouvir a repreensão e com um coração tão manso quanto possível, assimilar. Eu digo tão manso quanto possível porque eu sei que nenhum de nós gosta de ser repreendido. Nenhum. Mas a diferença está em como tu lidas com essa tua aversão à repreensão. Então, aprenda a ser repreendido. Aprenda a humilhar-te. Não invoques o nome de ninguém. Não invoques a situação do outro ou da outra. Reconhece que tu errastes e que tens que ser repreendido. E amanhã já não vais errar, provavelmente. Amém? Isto é prática do Evangelho. A prática do Evangelho não é só fazer obras, coisas visíveis com as mãos. Não.
É saber estar na obra de Deus, é saber estar na presença de Deus. Isso é estar na presença de Deus. Pode parecer que não, mas isso é estar na presença de Deus. Quando alguém sabe ouvir a repreensão, quando alguém aceita que está a ser repreendido e que é para a edificação da sua vida, ainda que lhe custe, ainda que... Fecha a boca quando vais falar dos outros. Fecha a boca. No outro dia estava a dar um filme desses assim um bocado esquisitos. E uma abusou no xiripiti, no não sei quê, e cozeram-lhe a boca. Olha, às vezes faz falta cozer nós próprios, não é? Não é que alguém venha cozer-nos a boca. Nós próprios dominarmos a nossa língua, não é? O que é que a palavra de Deus fala acerca da língua? Um membro tão pequeno, mas pode incendiar uma floresta. Isso é a obra de Deus. Isto é estar na presença de Deus. Saber estar na presença de Deus. 2 Timóteo capítulo 1, do 4 ao 7. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou na tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que em ti também. Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Deus não nos deu um espírito de cobardia, mas sim de valentia, de moderação, de domínio próprio. Porquê? Porque quando tenhamos que praticar, saibamos como praticar. É o Espírito Santo que muitas vezes nos guia a praticar. Não é por nossas próprias capacidades que vamos pôr em prática, senão que Deus dá-nos do seu Espírito. Diz a palavra do Senhor que Ele disse que nos deixaria o seu Espírito, o Consolador, o que é que Ele faria? Para além de nos consolar, diz que nos guiaria em toda a verdade. O Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade, significa em toda a palavra de Deus, em toda a situação. Em tudo aquilo que tu te encontras no serviço ao Senhor, Deus vai guiar-te nessa palavra. Então, se Deus nos guia na sua palavra, não temos que temer. Porque, além de consolar o Espírito Santo, é Ele que vai trazer discernimento, capacidade para tu poderes caminhar nesta palavra. Porque caminhar na palavra de Deus, por assim dizer, servir a Deus, caminhar no Evangelho, dedicar a vida a Deus, sem o Espírito Santo, é fracasso, é ruína, para ti mesmo ou para mim. Então, algo que nós devemos anelar é que o Senhor nos possa conceder o Espírito Santo. Porque é Ele que nos vai guiar em toda a verdade, diz a palavra de Deus. Porque senão, quem discerne as coisas do homem, senão o Espírito do homem? Mas quem é que discerne as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus? Amém? Mas quando nós somos ouvintes, esquece disso, como nós não passamos da teoria, então acreditamos que estamos a servir a Deus, por nossa própria força e autoria, colaborando com o ministério, colaborando com a obra. Ao final de algum tempo, vamos notar que estamos cansados. As nossas forças emocionais, físicas e todas as forças que tu possas imaginar não aguentam. Não aguentam. Por isso é que o Senhor diz: aqueles que buscam a sua presença, aqueles que estão em Cristo Jesus, são mais que vencedores. E eles são como os jovens que correm e não se cansam. É possível isto? Correr sem se cansar? Se a palavra de Deus diz, é porque é. Agora, temos que estar
não somente como ouvintes, mas temos que estar ligados a Deus através da prática do Evangelho, que é como estar à beira do riacho sempre a absorver a água, para que no dia da seca, no dia em que vem a dificuldade, nós possamos estar fortalecidos na graça e no favor de Deus, por meio do seu Espírito. Porque senão, se nos afastamos do ribeiro das águas, se nos afastamos da prática do Evangelho, o que é que vai acontecer? A teoria vai durar um tempo. A seguir vêm outras teorias que nos vão abafar. A seguir vêm as teorias que vimos nas notícias, é tudo agruras, é tudo negativo. Sim que está negativo, sim que nós temos que saber as notícias e estamos inteirados das notícias. Mas as notícias não têm mais poder. As agruras deste mundo não são mais poderosas do que Cristo. E é por isso que nós vivemos e é por isso que nós estamos aqui. Porque senão muitos de nós, quiçá da sociedade, já tínhamos sucumbido. Mas graças a Deus que a sua misericórdia continua a cada manhã a ser renovada. Então, não podemos ficar somente como ouvintes, com a teoria. Pratica a palavra de Deus nas coisas simples. Medita sobre ela. Não te esqueças do que ouves, não te esqueças do que te dizem. Não negues a palavra de Deus na tua vida. Se alguém te repreende, se alguém te chama a atenção, entende que a palavra de Deus é útil para isso também. Não é só para dizer que tu és mais que vencedor e vitorioso e que te libertou-te disto e daquilo e do outro. Sim, e o resto? Fomos libertos de tantas e tantas coisas, mas será que termina aí? Ou isso foi só um capítulo? Isso é só um capítulo. Porque o livro é extenso. É toda a tua vida. Toda a tua vida há coisas para mudar. Há coisas novas para fazer. Amém? Porque Deus não nos deu um espírito de cobardia, mas de domínio próprio, moderação e de amor. Só podemos vencer as lutas praticando. Praticando, praticando, praticando. Praticar a palavra. Em cada momento, praticar a palavra. Sempre que haja uma oportunidade de praticar a palavra. Meditemos sobre a palavra de Jesus e sempre tenhamos em conta isso. O que Jesus teria feito nesta ou na outra situação. Devemos aprender a dominar a nossa língua, o nosso coração, por assim dizer. Há pessoas que são mais, como é que é dizer? Deitam para fora as coisas com mais facilidade, agora esquece uma palavra. Efusivas, pode ser uma palavra, efusivas, sim. Somos pessoas com caráteres diferentes, mas isso não tem que ver com o facto de que devemos aprender a praticar o Evangelho em todo o momento na nossa vida. Diz a palavra de Deus que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Dizia o Senhor em João capítulo 8, verso 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus, mas a verdade só liberta quando realmente tu defines na tua vida que queres pôr em prática. Quero pôr em prática o Evangelho na minha vida. Então é que o Evangelho materializa-se na tua vida. Se somente ouves e não crês, nem desejas pôr em prática, não passa de palavras. Não passarão de palavras. Tu tens que sentir que a palavra de Deus ela é útil para transformar a tua vida e a vida de todo o ser humano. Tiago 1,22, estamos a terminar. Se os músicos quiserem ir subindo. Tiago 1,22. Diz a palavra de Deus: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, dizíamos há pouco já, enganando-vos a vós mesmos. Curioso, não é? Enganamos-nos a nós mesmos quando somos ouvintes e não praticamos a palavra. Enganando-nos a nós mesmos, fazendo crer que está tudo ok. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla um espelho o seu rosto natural. No livro de Mateus, capítulo 4, conta uma história subejamente conhecida. Do 1 ao 11, diz que Jesus foi levado pelo Espírito e foi ao deserto. E não vamos ler a passagem toda, porque senão iríamos tomar aqui mais alguns minutos, que eu não pretendo que assim aconteça. Diz que foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado
pelo diabo. E todos nós sabemos que o diabo é astuto e utiliza-se da nossa fraqueza. Jesus estava há 40 dias e 40 noites sem comer. É difícil para nós imaginar isso, porque não creio que algum de nós aqui algum dia tenha chegado nem de longe nem de perto a esse nível de estar tanto tempo em jejum. Mas no entanto podemos imaginar, porque se calhar todos nós, ou alguns de nós pelo menos já fizeram jejum, e sabemos que quando estamos em jejum começamos a ficar mais fracos, por assim dizer, a nível físico, mente, por isso devemos estar mais tempo em oração quando praticamos o jejum. Ele estava há 40 dias e 40 noites e o diabo astuto veio atingi-lo nas fraquezas. Primeiramente na fome, que transformaria as pedras ou não sei o que em pão. E o Senhor disse-lhe, não, a palavra está em primeiro lugar. Mas o curioso é que o diabo também utilizou a palavra para tentar enganar. Temos que estar muito despertos. Temos que estar muito despertos aos discursos facilitados do Evangelho. Aos aconselhamentos que nos levam a estar a servir a Deus sem sacrifício. Temos que estar despertos. E falo principalmente para mim e para aqueles que estamos a servir a Deus, neste ministério ou noutro ministério qualquer, que temos que estar muito despertos quanto aos favorecimentos, quanto aos discursos de que tudo vai bem, que assim é mais fácil. No mundo sereis como ovelhas que vão para o matador. E quando temos isto por base, quando temos certos princípios bíblicos por base, entendemos que o Senhor tem que estar connosco e está connosco, porque Ele não nos vai permitir trazer grandes facilidades de vida, porque isso seria a nossa derrota. E naquele tempo, naquele momento em que ele estava há 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber, o diabo vai tentar enganá-lo. E o Senhor, como todos nós sabemos, e já ouvimos e lemos esta passagem, sempre lhe respondeu com a palavra de Deus. E por isso é que nós podemos dizer, o que é que o Senhor usou? A teoria? Não, foi a demonstração da prática. Jesus praticou o Evangelho ali. Jesus praticou a palavra de Deus. Porque Jesus estava em sacrifício. Jesus estava a praticar o Evangelho quando estava a dizer a Satanás, não tens parte comigo. Nem só de pão viverá o homem. Não tens parte, não me enganas. Não estava a usar de teoria, estava a praticar. Porque estava em sacrifício. Porque mais fácil seria para qualquer um de nós aceitar o favorecimento e dizer, sim, já estou há 40 dias e 40 noites, por que não comer agora um pouco de pão? Por que não ter a visão do mundo e dos reinos e a senhorear-me do mundo e dos reinos, já que me estão a oferecer outro tipo de saída para a minha vida, por que não? Se já dediquei tanto tempo ao ministério, se já dediquei tanto tempo a Deus, por que não agora ir em busca de uma outra saída? Por que não? Jesus praticou o Evangelho e disse, não. Não é dessa forma que me enganas. Eu tenho bem presente e bem consciente de qual é o meu papel. E eu sei que não vim ao mundo para ser bênção atrás de bênção, atrás de bênção, atrás de bênção, atrás de bênção, só bênção. Não, eu sei que vim ao mundo porque tu disseste, da mesma maneira que disseste a Josué, ser forte e ser valente. Para que não me desanimasse. Para que apesar das tormentas, das aflições, não deixasse cair os braços, confiasse, porque tu estarias comigo para onde quer que eu fosse. Aonde quer que tu me leves, eu sei que tu estás comigo. E o Senhor ali se manteve fiel. Prática do Evangelho. Não somente teoria, a prática. Quão fácil é sermos ludibriados e enganados por nós próprios. E quiçá por filosofias e outro tipo de argumentos
que não edificam. Devemos praticar e não ser somente ouvintes. Para terminar, Lucas 6, 46 ao 49. Uma passagem subejamente conhecida, mas que não poderia deixar de invocar. Porque me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que vos mando? Porque chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que vos mando? O que é que isso dá? Qual é que é a diferença? Qual é que é a virtude? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. E o Senhor quer mostrar, todos os dias à nossa vida, à minha e à tua, aquele que quem ouve as palavras de Deus ao que é que se assemelha. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, na facilidade, naquilo que é visível, naquilo que é expectável, naquilo que as nossas forças, a nossa abrangência consegue alcançar, naquilo que está debaixo do nosso controle, no nosso conforto, na necessidade que temos de satisfazer o nosso próprio coração. Então isto não dá muito trabalho, não requer grande sacrifício. Então, mas diz que arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, a casa desabou. E o que é que aconteceu? Foi grande a ruína daquela casa. Mas porquê é que isto aconteceu? Mas porquê é que isto aconteceu? Aconteceu porque o edifício não estava estruturado da maneira que tinha que estar estruturado. Aconteceu porque o edifício foi estruturado de uma forma errada, com falsos argumentos, provavelmente. Aconteceu porque não estava firme na rocha. E esta é a única coisa que eu quero deixar nesta manhã. Não podemos ser teóricos. Temos que construir. Temos que cavar. Temos que sacrificar. Temos que dedicar o nosso tempo à palavra de Deus, à meditação e a cumprir aquilo que Deus nos manda. Porque só assim poderemos ir em frente, sem vacilar, com dificuldades, encostos daqui, encostos dali, mas temos o nosso alvo, a nossa meta está bem estabelecida. Vivemos debaixo de uma fé inabalável e não vivemos segundo as oportunidades que este mundo nos oferece. Vivemos segundo o Evangelho de Deus, segundo o Evangelho de Jesus Cristo. Não sejas somente um ouvinte, esquece disso. Não sejas teórico somente. Não fiques só pela teoria. Pratica o Evangelho. Pratica a palavra. Sacrifica a tua vida. Sacrifica na construção da tua própria vida. Sacrifica tempo ao Senhor. Sacrifica tempo à palavra de Deus. Não deixes que as redes sociais, não deixes que as notícias, não deixes que os jornais, não deixes que a televisão, não deixes que absorva todo o teu tempo. Não permitas isso. Não andes em busca de coisas negativas. Não queiras alimentar a sede do teu coração em busca daquilo que é negativo. Senão que purifica-te por meio do Evangelho. Purifica o teu coração por meio da palavra de Deus. Então aí sim poderás estar preparado para ouvir uma notícia má. Porque tu vais analisar aquela notícia e vais ver a parte positiva da notícia. Vais a ver uma pessoa e não vais somente fixar-te no negativo da pessoa, tu vais ver uma potência naquela pessoa também. Purifica o teu coração praticando a palavra de Deus. Deus vos abençoe.